E aí pessoal, vamos lá falar de carro hoje, com argumentos. Agora eu me superei, o pessoal não vai entender isso. Pessoal, vamos falar de carro? Essa semana eu peguei para avaliar um Fiat Argo Drive 1.0, né? Por quê? Eu estava andando lá com o Gran Siena GNV e comentei que era um carro bom para trabalhar na praça, né? Fazer táxi, Uber, por causa da autonomia, do custo de rodagem do gás ser menor. E lembrei que aqui em São Paulo não se usa, né, tanto o GNV e os carros de Uber acabam sendo hatches. Na maioria Onix, tá? Mas o Argo é um dos carros que eu também ando muito quando eu pego Uber. Sempre aparece um ou outro Argo aí pra gente andar. O carro que eu peguei aí que vocês estão vendo nas imagens era a versão Drive 1.0 com todos os opcionais possíveis e imagináveis, né? Então a gente começa aí com o carro em 53.190. De série ele tem ar, direção, vidro elétrico só na frente, trava elétrica e as regulagens de altura para o banco e para o volante. E alarme. E o resto é opcional, tá? A cor vermelha é um dos opcionais, custa R$950. A única cor do Argo que você não paga é o preto sólido, o resto você paga alguma coisa. E vale reforçar que o carro que eu estava testando ele era um modelo 1920, não era um 2020. Então o que acontece? A tela que vocês veem no painel, que é uma tela multimídia, só que ela não tem Android Auto nem Apple CarPlay, ela é grande, né? Então ela não tem a funcionalidade de espelhamento de smartphone, tem só a câmera de ré, que é uma resolução meio baixa para o tamanho da tela. Eu ia falar, nossa, como é que pode, né? Uma tela desse tamanho, sem Android Auto, sem Apple CarPlay. E quando eu fui montar o carro lá no site da Fiat, já não está mais disponível essa tela. Já vem a tela de 7 polegadas, que é menor, tem botões físicos, que eu prefiro, e tem o Android Auto e o Apple CarPlay, que eu também prefiro. Outros opcionais desse carro incluem aí sensor de ré, câmera de ré, espelho com regulagem elétrica, vidro elétrico nas 4 portas, o kit tech também, que é controle de estabilidade de tração, start-stop, hill holder. Enfim, o carro estava carregado de opcional. Aí você pega o preço básico, que é 53.190, monta tudo que esse carro tem direito e você chega no preço de R$ 62.580. De fato, não é um carro muito comum para ver na rua. Eu acho que ninguém está muito disponível a pagar 62, 63 mil reais num carro 1.0 hoje. O Fiat Argo aí, ele é um carro já indo para o intermediário. Você pode ver que o porte dele é um pouquinho maior, estou deixando as medidas em algum lugar aí para vocês verem. Mas você vê que é um carro de porte maior, ao contrário do Uno que eu testei antes. É um carro que você vê que ele é grande, tem um design maduro e isso resulta num espaço interno muito bom. Tá? O banco traseiro é ótimo, o porta-mala está dentro da média para a categoria. E ele concorre mais com um Polo do que com um Onix, para falar a verdade. Então se num degrau de entrada a gente tem Onix, K, Uno e esses carros, Gol, o Argo já está indo aí para o limite para começar a brigar com Polo e companhia, né? Esses carros aí um pouco maiores. Aí vamos para um pouquinho de história, né? O Fiat Argo ele já tem uns anos aí já, e ele veio para substituir o Palio e o Punto de uma vez só. Lembremos aqui de Chevrolet Spin, né, que veio substituir Zafira e Meriva do mesmo jeito, com um carro só, e tem um monte de taxista aí viúva da Zafira até hoje. Então o que acontece? A Fiat pegou a plataforma que era do Punto, desmontou tudo, montou de novo com outra cara, refez um monte de coisa, e esse é o Argo. Ainda tem aí uns 30% de Punto na plataforma do Argo. Aí o que acontece? O carro, ele é um carro maduro, você vê que é uma plataforma de um carro mais ali, um degrau acima das categorias de hatchback, só que ele é um carro mais caro de produzir. Aí o que acaba acontecendo? Ele não fica nem tão barato nas versões de entrada, e quando você vai para as versões caras, ele está limitado pelo motor 1.8 e-torque, né? Que é um motor competente e tal, mas é um motor de concepção bem mais antiga do que os rivais, que já tem 1.0 turbo. Enfim, são muito mais modernos, eficientes e tal. Aí ele vira meio que um pato, né? Porque ele anda, nada, voa, só que não se destaca por nenhum desses 3 elementos, né? Mas tem um ponto positivo para isso. E o que que é? Como ele é um carro que foi feito a partir do Punto e pensado aí para brigar até uma faixa de 80 mil reais com Polo e companhia, ele tem uma estrutura muito mais moderna, muito mais sofisticada, e isso acaba refletindo em conforto, nível de acabamento. E como é um carro só, que tem que atender do 1.0 até 1.8, você acaba tendo elementos de conforto e tecnologia no 1.0 que você vê no 1.8 também. Então é como se você tivesse um carro premium com motor pequeno.
E isso ajuda muito o Argo, porque você tem uma cabine com um visual muito legal, o visual externo do carro é muito bom, o conforto, acerto de suspensão, cara, é acerto de carro mais caro, não é acerto de carro de entrada. Pelo compromisso aí entre conforto e dirigibilidade, é um carro muito bem acertadinho, até meio firminho na condução. Enfim, um carro maduro, vou falar isso de novo. Então, como eu disse, é um carro que partiu de uma plataforma que já era mais premium, né? O ponto era acima do Palio, e compete em faixas bem superiores aí do mercado de hatchbacks. Então, na versão 1.0, você acaba ganhando muitas vantagens por conta disso, né? Por exemplo, ter controle de tração e estabilidade, mesmo que opcional no 1.0, é uma coisa que só é possível porque a arquitetura desse carro permite e a arquitetura de um carro em um segmento superior. Aí vamos para o motor, né? A grande questão, né? Ah, beleza, um carro premium, um carro que compete no segmento superior, tal. E com motor 1.0, né? Vamos lembrar que o Polo também faz isso, tá, gente? Não é novidade. Motor 1.0 Firefly da Fiat. Estou deixando aí os dados técnicos desse motorzinho. Mas é importante destacar que, ao contrário da maioria aí dos rivais dele, ele não tem 4 válvulas por cilindro, ele tem só 2. Então ele é um carro de 6 válvulas. E por que isso é importante? Porque quando você tem um motor com 4 válvulas por cilindro, ao menos que você tenha um sistema caro e complexo de variação de fase de abertura de válvula, o motor com 4 válvulas por cilindro ele tende a entregar mais potência em altas rotações. Do outro lado, o motor com 2 válvulas por cilindro entrega mais em baixa, só que não respira tão bem em alta. E foi exatamente isso que eu percebi no Argo. É um carro que, apesar de ter aí seus 1.100 kg aí já, ele é um carro que é esperto em baixa. E eu me surpreendi com isso. Eu não estava esperando um carro 1.0 grande ter uma resposta em baixa tão boa. E ele tem. Mas aí eu pensei, se ele é 1.0 com 2 válvulas por cilindro, ele não vai ser tão bom de alta, né? Mas até que não, viu? O carro ele respondeu bem em altas rotações. Eu não tive tanta oportunidade aí por causa da quarentena de ficar torando o carro. Mas as poucas vezes que eu consegui, o carro foi com uma linearidade muito boa. Desde as rotações mais baixas até quase a faixa vermelha ali de giro. O câmbio, ele é suave, bem leve, mas assim como o Uno, não é dado aí a fazer Velozes e Furiosos, né? Não dá pra ficar engatando marcha super rápido com ele, porque ele não aceita, não entra a marcha. Não é que nem um câmbio da Volkswagen ou um câmbio da Ford, que são mais firmes, só que são mais precisos. De resto, gente, um carro super fácil de manobrar, uma visibilidade muito boa, aqueles espelhão, aquelas orelhonas que ele tem ali pra fora, você enxerga muito bem, a direção levíssima, a embreagem leve. É um carro muito fácil de conviver no dia a dia. Então por que eu falei aí que vale a pena você gastar um pouquinho mais no 1.3? Porque o 1.3 ele aproveita melhor todo o potencial da plataforma. Em vez de ser um carro que você fala, ah, olha só, até que é bom, o 1.3 já é um carro que você sente que está sobrando o motor. E o que acontece? Você acaba forçando menos, precisa acelerar menos, trocar menos de marcha, então o carro acaba ficando mais agradável no dia a dia. Só que não vai ter a economia desse 1.0. Gente, se você andar de boa com esse Argo, eu consegui fazer uns 10, 11 km por litro com álcool, tá? Andando na cidade. Tudo bem que não peguei trânsito nem nada disso, mas é um consumo muito bom, mesmo para um motor 1.0, ainda mais levando em consideração que é um 1.0 que está empurrando um carro grande. Em consumo aí, tipo estrada, que eu também não consegui pegar estrada, ele fez aí 13,5 para 14 com 1 litro de álcool, que também é muito bom. Aí tudo bem, vocês não querem aceitar a minha palavra como jornalista de 15 anos aí do setor, falando que esse 1.0 dá conta do recado. Eu entendo. Então eu vou contar só uma historinha aqui do meu pai. Meu pai olhou e, gente, eu já levei Land Rover para casa, Jaguar, Mustang. Qual carro que meu pai quis andar? Um Argo 1.0. Meus pais têm um Ford Fiesta 2005 Street, né, com motor 1.0 Rocan. Estão pensando em trocar de carro, mas não estão querendo pegar outro 1.0, porque o Fiestinha, né, 1.0 Rocan de 15 anos atrás, já está nas últimas. Aí eles estavam pensando em pegar um carro 1.6, 1.4 e tal. Aí eu virei pro meu pai e falei, anda nesse aqui e vê o que você acha, 1.0 hoje é bem diferente. E o meu pai gostou do carro. Ele subiu uma ladeira lá perto da casa da minha avó, que subiu de segunda com os dois dentro do carro e a ladeira é bem forte. Eu vou deixar até um takezinho aqui para vocês olharem esse carro arrancando em ladeira bem pesado. Pessoal, vou fazer um teste de ladeira aqui agora. Essa ladeira aqui é bem íngreme, não sei se pega no vídeo. Eu vou parar bem no meio dela. E aqui é uma ladeirinha que, assim, muito carro que para aqui no meio não volta mais.
Então não vou usar o freio de mão porque ele tem hill holder. Engatei primeira, vamos lá. Suave. E ó, pediu segunda, segurou, tá indo. Ar-condicionado ligado. 1.0 aí, ó, show de bola. Dirigindo, gente, os carros da Fiat estão muito bons, tá? O Uno é uma concepção mais antiga, então eu falei naquele outro vídeo que ele balança um pouco mais. O Argo não. O Argo é uma dirigibilidade muito mais bem trabalhada. Você joga para os lados, o carro tem um controle de carroceria muito bom, você não se sente fora do controle. O pouco que eu consegui andar mais quente nesse carro, deu para perceber que ele responde rápido e tem uma carroceria que está ali te ajudando, não é uma carroceria que fica jogando para os lados. Então, aí, ponto positivo para acerto de suspensão da dona Fiat com o Argo. E de novo, como é um carro que foi feito até para um motor 1.8 de 140 cavalos, com 1.0 aí 70, 80, tá ótimo. Agora vamos falar do que eu não gostei tanto assim, né? Porque, pô, se o carro é espaçoso, é confortável, é econômico, tem tudo, blá blá blá, por que não vende tanto, né? E olhando a concorrência, foi quando eu percebi o que está acontecendo. O que o Argo 1.0 na versão Drive traz de série não é nada além do mínimo para concorrer no segmento, que é ar, direção, vidro e trava. Todos os rivais dele fazem isso nas versões de entrada também. Só que a Drive 1.0 não é uma versão de entrada. Tem uma versão Argo sem nome, que não tem nem limpador nem desembaçador traseiro, mas custa menos de 50 pau e o carro serve para chamar a gente lá para concessionária. Mas enfim, olhando a concorrência e vendo que o Argo não entrega muito mais do que os outros, você já começa a ver porque que as pessoas escolhem outros carros. Por exemplo, o Polo ele é um pouco maior até. O Onix ele já tem aquele ar de novidade, né? É o carro mais vendido do Brasil, tem mercado. Um Ford Ka, ele é mais barato, é até um pouquinho melhor de dirigir, um carro mais prazer ao dirigir do que o Argo, não muito, só que é um carro de concepção antiga, um projeto antigo e a gente não sabe até quando ele vai ser produzido. E o que sobra para o Argo, né? Por que você escolheria um Argo sobre outros rivais? Bem, ele é mais barato que o Polo 1.0, tá? Sobre o Onix, eu acho o visual do Argo mais bem resolvido, então eu diria que ele é o bonitão da turma. Então se você aprecia um carro que tem um design legal, um design bem feito, um design que vai envelhecer bem, o Argo é esse carro mais do que o Onix. E é um projeto mais moderno que o Ka. Então, como seria essa linha de raciocínio para chegar no Argo 1.0? Carro com espaço, conforto, bem acabado e bonito, só que com 1.0 você paga menos IPVA, é mais econômico e você não está sempre na estrada aí para precisar de 1.3. E como eu montaria esse Argo para mim, né? Voltando, né? Tudo isso que eu falei sobre o carro, de ser espaçoso, ser econômico, são alguns dos motivos que levam ele para o Uber da vida, ou outros aplicativos aí de mobilidade urbana. Quando você entra num Uber que é um Argo, cara, você se sente num carro bacaninha. Ao contrário, por exemplo, de quando você tem a infelicidade de pegar um Uber que é um Celta, que você vê que é um carro muito mais barato, ou um Kwid, por exemplo, que é um carro que custa quase 15 mil reais a menos. Aí é um carro bem acabado, espaçoso e econômico. Tá aí por que ele vai para o Uber, né? E eu montando esse carro ainda com essa mentalidade um pouco de Uber, mas nem tanto porque eu não sou motorista de aplicativo, eu simplesmente pegaria esse carro sem nada, iria lá na concessionária e pedia para instalar o sensor de ré e um rádiozinho Bluetooth lá bem basicão que eles têm na concessionária. São acessórios, tá? Não são opcionais. O rádio custa R$ 299 e o sensor de ré instalado custa R$ 379. Aí eu ia também pegar vermelho, porque é a única cor que tem lá, o resto é preto, branco e cinza. E esse carro que eu montaria para mim ia custar R$ 54.800. Nessa faixa está um preço bem pago, com os equipamentos racionais, um carro espaçoso, bonito e econômico. Então, vamos concluir. O Fiat Argo ele não tem o preço dos rivais, acaba tendo os mesmos equipamentos dos rivais, só que ele se diferencia por acabamento e principalmente por design, tá? Então se você é um cara que prefere um carro bonito, o Argo é o carro para você. Ah, então você está dizendo que o Polo é melhor feito, é mais bem feito. Não, a qualidade construtiva dos dois estão muito próximas, tá? Só que o Polo é um pouco maior. Inclusive o design da cabine do Argo é um pouquinho mais inspirada que a do Polo, tá? A do Polo é bem simples, bem feita, mas simples.
e o Argo já teve um trabalhinho melhor ali de deixar mais bonitinho. Então é isso, pessoal, a avaliação do Fiat Argo Drive para vocês. Se você gostou, já deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se não gostou também, deixa o dislike, não tem problema. Comentem aí outros carros que vocês querem que eu avalie aqui no canal. E se você gostou mesmo, compartilha com um amigo aí que está pensando em pegar um Argo. E considerem se inscreverem no meu canal. Até mais!